Primeira parte da escultura de um incisivo central superior, usando como parâmetros as linhas de transição de vestibular para proximal, conforme o estudo anterior em modelos de gesso. Observando então a linha de transição da vestibular em vermelho até a linha verde e novamente ao vermelho, marcando uma transição gradual da vestibular para proximal em ângulos de 45 graus. Kit básico de encerramento que se compõe de um gotejador elétrico, cera, espátulas e um compasso de ponta seca. Iniciando então a demarcação da cera nos lóbulos mesial e distal, tendo como parâmetro as linhas vermelhas marcadas na área gengival. Observar a curvatura mesial seguindo o plano do dente análogo, o 21, assim como a curvatura distal seguindo o lóbulo distal do dente análogo 21. Ao se confeccionar os lóbulos mesial e distal, observar se a curvatura está análoga ao dente 21, assim como a altura e volume da borda incisal. Observar em diversos ângulos, principalmente no sentido cérvico-incisal e inciso-cervical. Observar o volume dos lóbulos proximais pelos ângulos inciso-cervical e cérvico-incisal e montagem do lóbulo central. Após a montagem do lóbulo central, vamos preencher esses espaços entre os lóbulos. Observar que o espaço interproximal entre 11 e 21 foi preenchido para que possamos fazer a separação adequada entre os mesmos. Vamos fazer aumentos dos volumes dos lóbulos proximais e central até que se consiga um volume que seja maior do que o dente análogo, para que possamos fazer a escultura por redução. Nesse momento nós vamos avaliar os volumes proximais dos lóbulos, assim como o lóbulo central, e observar as curvaturas das linhas de transição, sempre observando pelo ângulo inciso-cervical e cérvico-incisal, de forma que possamos fazer a escultura por redução. O mais importante nesse ponto é observar se o volume vestibular está adequado, se as curvaturas dos lóbulos proximais seguem as linhas de transição. Uma manobra interessante é fazer a demarcação das linhas de transição vestibular através de uma caneta pilô, onde você pode então perceber o ponto exato de corte da cera para a transição de vestibular para proximal. Corte reto com alecron entre os dentes no sentido cérvico-incisal. Em seguida, um corte em diagonal aproximadamente a 45 graus, seguindo a linha de transição vermelha. Refine esse corte diagonal pela linha de transição e observe se pelos ângulos incisal e cervical eles estão adequadamente cortados. Observe também pelo plano incisal se as bordas incisais, seu terço incisal, têm um paralelismo adequado com o seu dente análogo. Uma forma interessante é conferir se a angulação está adequada, traçando novamente uma linha de transição no corte que foi realizado. Vamos realizar então o segundo corte, a linha verde, onde se completa a transição da vestibular para proximal. O corte na linha verde vai finalizar a transição da vestibular para a proximal, sempre observando pelo ângulo cérvico-incisal e inciso-cervical. Observar então o refinamento do terço cervical, novamente comparando com o volume do dente análogo. Vamos então agora observar o ângulo distal do central 21, a linha de transição, e fazer o corte de forma análoga e simétrica ao 21. Esse corte da linha de transição, apesar de ser aproximadamente 45 graus, deve ter como referência a mesma angulação no dente análogo, portanto pode haver alguma variação nessa angulação.
Após esse corte em diagonal, podemos remarcar a linha de transição vestibular, de forma que possamos usar um compasso de ponta seca e fazer então a medição dessas áreas no terço cervical, médio e incisal, de forma a conseguir maior simetria entre os dentes análogos. Qualquer discrepância de medida pode ser então corrigida nesse momento. Podemos então passar para o segundo corte proximal, a linha verde, onde finalizamos a curvatura, a passagem do ângulo vestibular para o ângulo proximal. Após a finalização do bordo distal, vamos conferir observando os ângulos vestibular, cérvico-incisal e inciso-cervical, todos os volumes bem análogos ao dente 21. Essa etapa vai nos permitir passar para a próxima fase, que seria de caracterização e texturização da face vestibular.